Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 ao 12. Irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, tudo bem? E você fala que é o pastor Silvino. Deixarei essa orientação profunda de Tiago sobre juiz do irmão. Amém? Mas ao você ouvir essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando postar a próxima mensagem será notificado. Deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse canal para a glória de Deus. Amados irmãos e amigos, ouvindo a palavra do Senhor, um dos grandes males da sociedade, e isso inclui a igreja, é o falatório. Os crentes em Jesus devem lutar contra esta postura e estas pessoas na igreja. Jamais devemos permitir que pessoas desse tipo tenham liberdade em nosso meio. Amém? E a orientação de Tiago é profunda. Irmão, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas se colocando como juiz. Ao chamar seus ouvintes de irmãos, Tiago está lembrando quem eles são. Muitas das vezes esquecemos que somos da mesma família. Jogamos contra o patrimônio, fazemos o gol contra, colocamos o bom nome da nossa família espiritual na lama por causa de picuinhas pessoais. Jamais, irmãos, devemos esquecer que Deus é nosso Pai. Amém? Jesus Cristo que morreu por nós. Como membro dessa família, devemos amar uns aos outros, pois assim cumpriremos a lei de Cristo. Amém? No grego aparece uma palavra interessante, katalaleite, e significa falar contra, difamar, degradar. É uma palavra usada para o ato de dizer palavras duras contra as pessoas ausentes e que, por não estar presente, não podem defender-se. Como está num imperativo presente ativo, poderíamos traduzir esta frase dessa forma: irmão, não tenham o hábito, como estavam fazendo, de difamar os outros por qualquer razão. A Bíblia é clara em afirmar que a maledicência é uma atitude repugnante diante de Deus. Nos 10 mandamentos, Deus deixou escrito: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Literalmente, no hebraico, este mandamento pode ser traduzido assim: não darás a entender ao teu próximo um testemunho enganoso. Este substantivo enganoso, que nas nossas Bíblias é traduzido como falso, designa palavras ou atitude falsa no sentido de não estar baseada em fatos ou na realidade. Desta forma, a falsa testemunha é alguém que apresenta uma acusação infundada e não baseada em fatos. Em Provérbios 25, 18, podemos ver o perigo de uma falsa testemunha, como um pedaço de pau, uma espada, uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. E no livro de Provérbios há várias referências sobre essa atitude odiosa. E no Novo Testamento podemos ver orientações no mesmo sentido, ou seja, de viver sem falar mal dos outros. Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Da medida que usarem, também será usada para medir vocês. Na igreja de Corinto estava acontecendo brigas e discórdia porque os cristãos fomentavam conversa e fofoca, tudo isso gerando os grupos que dividiam a igreja. Escrevendo a carta ao Efésio, Paulo recomenda que seus ouvintes abandonem a mentira
que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas sim aquela que traga edificação e que livre de coisas que são expressas pelas palavras tais como ira, gritaria e calúnia. A mesma orientação foi dada à igreja de Colossos. Outros textos do Novo Testamento abordam esse tema, tais como Romanos 1,30, 2 Coríntios 12:20 e 1 Pedro 2:1. Portanto, não há desculpa para quem fala mal, para quem fica de casa em casa nas redes sociais levando conversas fiadas, agindo como instrumento de Satanás. Quem age assim precisa se arrepender e controlar a língua, caso contrário receberá o juízo sobre si mesmo. Tiago faz uma declaração que deve nos levar à reflexão. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. O que seria falar contra a lei? Seria ignorar os mandamentos que apontam mais para o amor do que para o julgamento. Levítico 19:18 diz: não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Quem fala mal do seu irmão age contra os princípios mais elevados da lei e assim desobedece e desconsidera. O que seria julgar a lei? Seria avaliá-la de tal modo que no final daria pouco ou nenhum valor a ela, agindo como se estivesse acima dela. Desta forma, Tiago, no versículo 12, completa o seu pensamento. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Este versículo já seria suficiente para nos levar a meditar sobre o que já falamos de nossos irmãos e de outras pessoas. Por que não devo falar mal de ninguém? Porque não estou em condições e nem tenho autoridade para isso. Só Deus pode legislar e julgar, porque somente Ele possui inteligência, sabedoria e poder suficiente para julgar as intenções mais profundas do homem. Observando tudo isso, só podemos voltar para a pergunta de Tiago: mas quem é você para julgar o seu próximo? A pergunta do apóstolo soa como quem é você para assumir esta responsabilidade? Que ridículo, não é verdade? Nenhum de nós tem condições de julgar ninguém. Devemos nos sujeitar somente a Deus, pois Ele é o nosso único juiz e não há outro. Ele é capaz de salvar ou condenar. Nós não temos este poder. E quero concluir esta parte com duas observações, amados irmãos. A primeira se refere à lei de Deus. Por mais que saibamos que a lei de Deus tem valor, na realidade não a vivendamos como deveríamos. Quando falamos da lei, não estamos nos referindo aos rituais, mas aos preceitos que não deixaram de ser válidos, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus cumpriu a lei na sua essência e Tiago aponta para o mesmo caminho. Douglas J. Moore faz um comentário sobre isso. Por mais ortodoxo e elevado que seja o nosso conceito acerca da lei de Deus, nosso fracasso em cumpri-la realmente diz ao mundo que, de fato, não a valorizamos tanto. Novamente, vamos subir a superfície a compreensão de Tiago. Tem do cristianismo como algo cuja realidade deve ser testada pela medida da obediência. E a segunda observação quanto ao julgamento, o texto aqui não é contra a ideia de fazermos juízos morais tentado. Não podemos ser coniventes com os erros dos outros. Se alguém diz que estamos julgando, devemos apontar para o texto bíblico e explicar com mansidão o erro da pessoa, mostrando a ela que não há nenhuma implicação pessoal na observação. Eu devo seguir
O mesmo princípio de Jesus, amar as pessoas sem rebaixar os princípios de Deus. Tiago está condenando a atitude e censura as críticas negativas que ferem e expõem os outros a situações constrangedoras. As palavras que não edificam, pelo contrário, só destroem. A crítica com a finalidade de destruir, prejudicar e humilhar é pecado. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo dê entendimento dessa mensagem em vosso coração. Mas peça ao Espírito Santo de Deus, quando você estiver ouvindo esse canal, para te dar um entendimento na tua alma e no teu coração sobre essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.